gostoso que nós estamos tendo de culto aqui. Queremos também ministrar a palavra de Deus ao seu coração. E se você trouxe a sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Mas como é bom a gente poder ministrar, pregar em português. Tinha que pregar em inglês e às vezes falta a palavra que a gente quer, E fica mais difícil. Mas em português é mais simples, é mais gostoso. Gênesis capítulo 12, nós queremos ler o versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você conhece bem esse versículo? Você conhece bem essa história? Nós queremos tirar nessa noite alguns princípios, alguns pensamentos, para entendermos os métodos de Deus. Se você fosse colocar um título, coloque os métodos de Deus. Deus, ele trabalha com métodos. Deus tem uma maneira particular, peculiar de agir, de atuar. É interessante que nesse versículo, nesse texto, nós podemos já tirar aqui um pensamento, um princípio dos métodos de Deus. Ele se dirige, Deus, o Senhor se dirige a Abrão e ele declara: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. É interessante que tudo aquilo que Abrão sabia, Deus repete. Sai da tua terra, ele sabia qual era a terra dele. Sai da casa de teu pai, Abrão sabia qual era a casa do pai dele. Sai do meio da tua parentela, Abrão sabia qual era a parentela dele. Mas exatamente o que Abrão não sabia, Deus também não disse. Ele disse, Deus a Abrão: sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu não vou mostrar agora. Futuramente eu vou te mostrar. Você já passou por experiências assim? Deus fala com você e ele repete exatamente o que você sabe. Aquilo que você tem expectativa de ter como informação, como revelação, para você poder se mover com segurança. A hora que você está com os ouvidos atentos para ouvir, Deus não diz. Deus joga para frente, coloca no futuro. Métodos de Deus. Deus invariavelmente trabalha conosco, revelando paulatinamente os seus planos. Parece que ele fasciculou, dividiu em capítulos o projeto dele, e de tempos em tempos ele revela uma parte, um fascículo, um capítulo, ele publica um fascículo. Nós precisamos entender que a revelação é progressiva. Agora, por que Deus não revela prontamente todo o seu plano, todo o seu projeto? Por que Deus, ao nos chamar, ao nos convidar, ao nos convocar, por que Ele não coloca tudo numa planilha, tudo numa planta e entrega nas nossas mãos e diz: filho, está aí, esse é o projeto, execute-o? Por que Deus, Ele revela aquilo que nós sabemos e aquilo que não sabemos Ele não revela? Ele revela futuramente, Ele revela numa sequência, Ele revela no futuro. Por que Deus não revela todo o seu plano a nós quando Ele nos chama? Eu quero colocar 4 princípios, 4 considerações em cima dessa pergunta, em cima dessa tese. Por que Ele não revela totalmente, de pronto, de imediato? Em primeiro lugar, porque ficaríamos amedrontados com o tamanho do projeto. Deus, Ele não revela tudo prontamente, porque nós ficaríamos amedrontados com o tamanho do projeto. O nosso coração seria invadido por fobias, por medos, por inseguranças, e nós não iríamos aceitar o chamado de Deus, não iríamos responder positivamente ao chamado de Deus, nós não iríamos atender ao chamado de Deus com medo do tamanho do projeto que Ele iria nos apresentar. Sabemos que Deus é criador do universo. A Bíblia diz que Deus se curva para ver as estrelas. A Bíblia diz que Deus coloca na palma da sua mão os oceanos, os mares. E nós já temos comentado aqui com os irmãos que Deus é grande, grande, grande,
grande, grande, grande, muito grande, grandissimamente grande. Deus é grande. Agora imagina esse Deus grande colocando nas suas mãos um projeto, um plano, uma obra. Se Ele revelar toda essa obra, o tamanho dessa obra fará com que eu e você entremos em pânico. Deus, não, eu não vou topar. Deus, escolha outro. Deus, de fato o Senhor errou de endereço, o Senhor bateu na porta errada, o Senhor chamou a pessoa errada. Deus, o Senhor deve estar enganado, não sou eu, deve ser fulano, não sou eu. Então Deus não revela totalmente os sonhos, os planos e os projetos dele a nosso respeito, porque nós ficaríamos amedrontados, inseguros. Talvez teríamos atitudes covardes, fugiríamos de medo do tamanho do projeto que ele estaria apresentando a nós. Na verdade, o profeta Abacuque, ele declara: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Deus já está dizendo: olha, eu realizo no seu dia, nos seus dias, nos anos em que você está vivendo. Eu quero realizar uma obra tal, e que se alguém mencionar esta obra, se alguém disser alguma coisa a respeito dessa obra, você vai dizer: não, não é verdade, não pode ser. É muito grande, é assombroso, é augusto demais, é magnânimo demais o que Deus está fazendo. Não pode ser verdade. Deus, conhecendo a nossa natureza, sabendo da nossa pequenez, da nossa insuficiência, Ele revela parte. Ele nos chama e Ele dá o primeiro capítulo. Ele nos chama e Ele denuncia positivamente os primeiros passos que nós devemos dar. Em segundo lugar, Deus não revela o tamanho do chamado, o tamanho do projeto, o tamanho da obra de imediato, para nos proteger do orgulho. Invariavelmente existe dois tipos de pessoas. Podemos fazer assim uma classificação geral, classificar em dois grupos de pessoas: aquelas que ficariam com medo, inseguras, não é comigo, Deus não pode, Deus, o Senhor está enganado. Por outro lado, encontraríamos alguém que ficaria extremamente orgulhoso, soberbo, iracundo, altivo, autossuficiente, diria: eu tenho a força, Jeová me escolheu, aleluia, aleluia, Ele confiou nas minhas mãos este mega projeto, esta mega obra, deixa comigo. Para nos proteger do orgulho, para nos proteger da soberba, para nos proteger da vaidade, Ele não revela o tamanho do projeto, o tamanho do nosso chamado. A Bíblia diz que o orgulho, a soberba, precede a queda. Você quer ver algo que Deus colocou nas suas mãos acabar em nada, ser frustrado? Permita o orgulho entrar no seu projeto. Deixe o orgulho tornar parceiro, sócio seu. Você colherá frustração, dor, lágrimas, destruição. Para nos proteger do orgulho, Ele então não revela de pronto tudo aquilo que Ele tem para nós, tem a nosso respeito. Pensamentos como: o meu projeto é o maior, o meu projeto é o maior, o meu projeto tem características ímpares, meu projeto é assim, meu projeto é isso, é aquilo. Esses pensamentos rapidamente viriam aos nossos corações, subiriam aos nossos corações, e nós teríamos problemas e dificuldades para sermos parceiros de Deus, cooperadores de Deus na execução da vontade dEle. Poderíamos pensar: Deus me escolheu para executar esse projeto mega porque eu sou bom, eu sou capaz. Eu sou capaz. Olha o meu sobrenome, olha o nome do meu pai, do meu avô, do meu tataravô, do meu tataravô. Eu sou de uma linhagem nobre, sangue azul. Olha o meu pedigree. Essa presunção, esse orgulho, obviamente nos levaria ao fracasso. Para nos proteger disso, sabe o que Deus faz? Ele revela um pouquinho, Ele nos chama, Ele mostra um pouquinho.
para que você seja protegido. Não há nada mais destruidor dos planos de Deus do que o orgulho no coração daqueles que estão executando a obra. Não existe nada mais destruidor. Esse projeto, essa obra, esse ministério, Comunhão Cristã Aba, temos aqui em Curitiba, em algumas outras cidades, aliança com outras igrejas de outros estados. Uma obra que está crescendo, que está avançando, que Deus tem abençoado, vidas têm sido curadas, vidas têm sido restauradas, lares restaurados, vidas libertas. Deus tem resgatado muitas pessoas através desse ministério. Mas você quer ver isso acabar em nada? Se o orgulho vier nos nossos corações, se a autossuficiência vier nos nossos corações, se a altivez entrar nos nossos corações, pronto, estaremos em rota de colisão, em rota de destruição, de fracasso, de frustração. Não existe um inimigo mais destruidor, avassalador, do que o orgulho no coração daqueles que foram chamados por Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Você pode imaginar isso? Caminhar, viver, existir sendo resistido por Deus? Quando eu ouço essa expressão, Deus resiste aos soberbos, me vem à mente essa imagem aqui. Rômulo, vem cá. Rômulo. Fica aqui. Tenta alcançar o meu corpo com a sua mão. Já viu disso? Ele é esperto. Mais um pouquinho. Quando eu leio esse versículo, Deus resiste aos soberbos, a impressão que eu tenho é que eu vejo Deus assim, só que o braço de Deus é bem maior, né? Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Eu vejo esse texto assim. Por isso que Deus não revela de pronto todo o projeto dele, porque nós seríamos adversários de Deus. Você pode imaginar isso? Você já teve algum sócio que você começou cantando, saltitando o projeto com ele, e depois de 2 anos você é inimigo dele, ou ele é seu inimigo? Já viu disso? Imagina Deus revelar todo o projeto para você, depois você se torna inimigo de Deus, e Deus tem que resistir você. Por isso que Deus então não revela tudo. Ele revela parte, Ele revela um pouquinho, para que o seu coração continue simples, humilde, um coração de servo. Nós podemos aprender com o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele nos deixou um exemplo exemplar. 2 Samuel 3,39, ele diz: eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei. Que coisa tremenda. Ele já estava reinando sobre Israel, e ele diz: eu ainda sou fraco, eu ainda sou dependente, eu não sou autossuficiente, eu não consigo por mim mesmo, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Deus, socorra-me. Eu ainda sou fraco, mesmo tendo sobre mim a unção de Deus, a unção de rei. Então, para nos proteger do orgulho, Ele não revela tudo. Terceiro lugar, Deus não revela o tamanho do projeto, a totalidade do projeto, para gerar em nós dependência dEle. Para gerar em nós dependência dEle. Nós precisamos aprender esta dependência de Deus. Abraão, de tempos em tempos, tinha que obter uma revelação fresca, uma revelação nova, para poder continuar a executar a obra de Deus. Deus revela a Abraão, mas passado algum tempo, ele tinha que receber o complemento da revelação para ele continuar a jornada. E ele executava mais um pouco daquilo, e você encontra alguns textos na Bíblia que diz: e o Senhor Deus disse a Abraão: Abraão, ele: eis-me aqui. Mais um capítulo da história. Passa um tempo: Abraão, eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui.
Percebe esta conexão, essa dependência de uma unção fresca, de uma unção que renova, de uma unção que acalenta, que alimenta, que nutre, para que você possa continuar intrépido, ousado, aguerrido, avante. Eu vejo que eu e você precisamos desse toque de Deus. Nós temos estado semana após semana, domingo após domingo nas celebrações. Eu sempre busco de Deus, eu sempre creio e espero que muitas pessoas nessa celebração, ou nestas celebrações, serão tocadas por Deus, revigoradas por Deus, terão mais um capítulo da revelação da vontade de Deus, do chamado de Deus para a sua vida. Uma unção fresca, nova, que te anima, que te impulsiona para frente, te empurra para frente. Deus, Ele fasciculou, Ele dividiu os seus planos a nós, a nosso respeito, porque isso produz em nós dependência. Constantemente nós temos que ir à fonte, buscar a revelação para a próxima etapa, o croquis da próxima etapa, a planta da próxima etapa, como caminhar mais para frente, Senhor. Amados, estando aqui, ministrando a palavra de Deus, tendo louvor, adoração, estando nesse ambiente gostoso, nessa ambiência santa que Deus tem gerado aqui, como é tremendo, especialmente vindo de igrejas com grupos de 30 pessoas, 15 pessoas, como é tremendo estar aqui. Mas eu creio que ainda tem mais. Você acha que você já encontrou, já alcançou o todo de Deus para você? Já? Não, tem mais. Deus quer renovar a unção na sua vida. Deus quer renovar os dons na sua vida. Deus quer renovar o chamado na sua vida. Deus quer dar outras línguas estranhas para você. Deus quer dar outros dons espirituais que você ainda não se moveu neles. Deus quer dar mais autoridade, mais ousadia a você. Deus quer dar mais revelação da palavra a você. Deus quer dar vitórias na sua vida em áreas que você ainda não alcançou. Ele quer conceder essas vitórias, porque o projeto dele é grande. Ele não revelou tudo a você, mas Ele está dizendo a você: filho, filha, seja dependente de mim. Busque mais um capítulo, busque mais uma parte daquilo que eu tenho a seu respeito, desse projeto que você está incluído. Você faz parte desse projeto. Eu vejo que Deus não revela tudo para gerar essa dependência, porque Deus quer caminhar também. Ele quer caminhar diuturnamente do nosso ladinho. Se Ele revelar tudo, você vai dar alguns passos fora do tempo. Você vai acelerar o passo ou retardar o passo, e vai gerar um descompasso em relação aos passos dele. Então Ele não revela tudo, porque Ele quer estar do seu lado, caminhando com você, se relacionando com você, se alegrando com você. Você pai, você mãe, você sabe disso. Você não fica feliz quando o seu filho abre o pacote de presente que você deu para ele? Você sabe o que tem ali dentro. Foi você que comprou, foi você que deu. Mas quando ele está abrindo o pacote, você fica tanto quanto ansioso como ele que está abrindo o pacote, sem saber o que tem dentro. E quando os olhos das crianças brilham, aquele pacotinho, rasgando o papel, aquele papel brilhante, aquelas fitas, os pais ficam mais jubilosos de ver a alegria dos filhos do que os próprios filhos muitas vezes. Deus, Ele quer caminhar do seu lado, e quando Ele vê a sua alegria, a sua satisfação, a sua expectativa da próxima etapa, do próximo mês, da próxima semana, da próxima circunstância, da próxima situação, Ele também se alegra, Ele fica eufórico, mesmo sendo sabedor do que aguarda você na próxima esquina. Mesmo sendo sabedor, Ele fica feliz com você, Ele se alegra com você, Ele se empolga com você, Ele fica satisfeito com você, porque Ele não revela tudo para caminhar do seu lado, para que você tenha uma dependência, para que você sempre clame a Ele e diga: Senhor, eu preciso de uma revelação nova, Senhor, uma unção fresca sobre a minha vida, um toque novo, Senhor, na minha vida, algo diferente sobre mim. Deus, visita-me mais uma vez. Eu gosto daquela música, e para mim não gera insatisfação, primeiramente gera gratidão, mas eu gosto daquela música que diz: ontem já passou, te necessito hoje. Ontem já passou, te necessito hoje. Você não almoçou ontem? Almoçou. Não almoçou hoje? Almoçou.
Em Deus temos que ter essa dependência, essa interdependência de Deus. E quando Deus nos leva a caminhar em dependência, isso gera segurança para nós. Sem dependência, nós dentro de pouco tempo estaríamos trazendo sugestões e alterando o projeto de Deus. Sem dependência você já vai sugerir: Deus, vamos por aqui, Deus. Não, Deus, eu tive uma boa ideia. Eu acho que o Senhor está equivocado, Deus. Eu acho que é por aqui. Se você tem todo o projeto, você altera o projeto. E se você tem parte do projeto, você depende do autor do projeto. E como é bom, de tempos em tempos, você receber uma revelação, receber uma manifestação da vontade de Deus, uma manifestação do querer de Deus. Como é maravilhoso isso. Em quarto lugar, Deus, Ele não revela a totalidade dos seus planos, porque os planos de Deus, invariavelmente, possuem duas características básicas. Primeira, é manifestar a sua vontade sobre a terra. Jesus Cristo, Ele ora dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Quando Deus compartilha o coração dele, o querer dele, a vontade dele a você, quando Ele te chama para um projeto, quando Ele te convida para ser parceiro dele na execução da obra dele sobre a terra, Ele quer que a vontade do Pai se manifeste através da sua vida na terra. Ele quer que a vontade do Pai seja estabelecida, seja entronizada aqui na terra. Então Ele não revela a totalidade dos planos dele, porque possui duas características. Esta, Ele quer que a vontade do Pai, a vontade de Deus, seja estabelecida sobre a terra. Em segundo lugar, Ele quer formar em nós um caráter de obreiro, um caráter de ministros, um caráter de executores do projeto dele. E para nós termos um caráter, para sermos parceiros leais dele nesse projeto, Ele não revela todo o projeto, porque nós precisamos entender que mesmo o projeto sendo de Deus, mesmo a obra sendo de Deus, mesmo Deus sendo o arquiteto desse projeto, e quando Ele coloca isso nas nossas mãos para executarmos, nós temos que aprender que não necessariamente o projeto vai crescer rapidamente. Ele trabalha no nosso caráter. Ele trabalha no nosso caráter. Não, se é de Deus vai ter que crescer rapidamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem pessoas que ficam eufóricas em ter o chamado de Deus, em poder começar a executar a obra do chamado, o conteúdo do chamado, achando que em 30, 60 dias, de repente aquilo está explodindo, torna-se manchetes dos jornais. Não necessariamente. Deus pode lhe conferir uma empresa, que essa empresa seja para louvor e glória do nome dele, e não necessariamente essa empresa será uma mega empresa, vai ameaçar Bill Gates dentro de 60 dias. Não necessariamente. Não necessariamente. Isso vai formar em nós um caráter de ministros, de obreiros. Isso vai formar em nós um caráter de executores da obra. Nós precisamos entender o tempo, o compasso, a velocidade de Deus. E quando nós aprendermos que não necessariamente tem que haver um desenvolvimento rápido, quando nós entendemos o tempo de Deus, o cronos de Deus, o compasso de Deus, quando o nosso caráter for moldado pelo tempo de Deus, pela espera do tempo de Deus, nós podemos aprender uma segunda lição: que o projeto de Deus, que a visão de Deus, ela pode inclusive morrer. Pode inclusive morrer. Tem muito mais habilidade, tem muito mais capacidade um obreiro que já executou a obra de Deus e esperou anos
inclusive obreiros que já passou pela experiência de ver nas suas mãos morrer o projeto de Deus. Do outro lado da experiência, essa pessoa é uma pessoa habilitada, capaz de executar a obra de Deus. Viu, mas se é de Deus, como que vai morrer? Esse morrer não é uma falência radical, absoluta, sem possibilidades de ressurreição, não. Mas você lembra da história de José? Você pode ler em casa, lá em Gênesis 37, no versículo 5, ele teve um sonho tremendo, um sonho poderoso. Ele ficou eufórico, saltitante. Ele não via a hora de acordar para poder contar o sonho. Ele ficou feliz demais com o sonho. O sonho dizia que ele seria exaltado, que os irmãos dele, que não tinham um bom relacionamento entre eles, iria se prostrar diante dele. Ele, yes, isso é de Deus, testifica, oh glória, aleluia. Mas no capítulo 8 você vai encontrar, a partir do versículo, capítulo 18, não, no capítulo 37, versículo 18, você vai encontrar que ele vai ser vendido como escravo. A falência do projeto, a falência dos sonhos, a morte da visão. E ele fica como escravo por anos. Nós encontramos a mesma experiência com Davi, quando ele foi chamado pelos seus irmãos e entra em casa, estava lá Samuel, um homem com uma túnica, barba branca, um chifre na mão, cheio de óleo, derrama na cabeça dele. Ele nem sabia o que estava acontecendo, mas ele fora ungido como rei sobre Israel. Mas nós encontramos uns capítulos à frente, de 2 Samuel, nós encontramos que ele passou a ser perseguido. No capítulo 16, 12 ele foi ungido. No capítulo 18, versículo 9, ele começa a ser perseguido. Falência do projeto, a morte da visão, a morte do chamado, a morte do ministério. E ele tem que escapar pela sua própria vida. Projetos de Deus. Você vai ser rei sobre Israel. Oh glória, que bênção. A morte da visão. Deus, que tribulação, que dificuldade. Deus, eu havia testemunhado desse projeto para tanta gente, e agora como que eu vou explicar que a coisa não está dando certo? Você pode imaginar o que passou no coração dos discípulos depois que Jesus foi crucificado, morreu e sepultado? A Bíblia até menciona um pouco da frustração, da decepção daqueles homens. Pedro disse, eu vou pescar. Os outros disseram, eu vou com você, Pedro. Pescar era abrir mão do chamado, era sepultar o projeto, era dizer, a visão morreu, fomos enganados. Não era nada daquilo. A morte da visão, a morte do projeto. Já aconteceu com você alguma vez isso? De ter um chamado tremendo, a coisa vai acontecendo e de repente você vê que começa a falir. Já aconteceu com algum de vocês? Já? Já. Você diz, não pode ser, então não era de Deus? Era de Deus. Deus está trabalhando no caráter dos que executam o projeto dele. Deus está trabalhando no coração daqueles que vão executar o projeto dele. Deus, ele não revela totalmente os seus planos a nós, porque ele nos prepara, ele nos habilita, ele nos capacita. E quando eu e você estivermos prontos, amadurecidos, coração simples, coração de servo, coração obediente, quando você entende que você não tem capacidade para dar sugestão para Deus, mas que você deve obedecê-lo. Que tremendo que é isso. Nessa viagem eu tive muito tempo com o Djalma. A gente viajou de trem bastante tempo. E o Djalma chegou para mim e disse, Pio, você tem dito uma coisa que eu não entendo. Eu falei, só uma, Djalma? Eu tenho dito coisas que eu não entendo.
Aí ele me disse, perguntei para ele o quê? Aí ele mencionou. Eu quero repeti-lo aqui. Amados, o dia que eu descobri que eu sou um incompetente, que eu sou incapaz, o dia que eu descobri que eu sou um zero à esquerda, o dia que eu descobri que eu sou um João Ninguém, o dia que eu descobri que eu sou um trapo, nada, foi aí que Deus começou a usar a minha vida. Foi aí que Deus começou a me tocar. Mas quando eu achava que um bacharelado em teologia, quando eu comecei a fazer especialização, com 29 anos, gerenciando uma multinacional, cheio de experiência, cheio disso, cheio daquilo, muito dinheiro no bolso, muitas possibilidades. Eu achava que eu podia muita coisa. Deus me chamou, começou a trabalhar na minha vida. Eu disse, Deus, sabe de uma coisa? Acho que o Senhor se enganou. Eu não sei fazer isso, Pai. Ministério, igreja, pregar, ministrar, ouvir o Senhor, andar em fé. Deus, não. Quando eu desisti de mim mesmo, Deus assumiu as rédeas, assumiu a direção. Disse, agora dá para caminhar, filho, vamos? Quando acabou a autossuficiência, quando eu depositei as minhas armas, quando eu peguei o meu certificado, a minha experiência, a minha cultura, a minha capacidade e joguei fora, disse, Deus tem misericórdia de mim. Eu disse, eu tenho, agora eu tenho. Agora eu tenho. E aí Deus começa a revelar, passo a passo daquilo que Ele quer fazer. Eu estava comentando com os irmãos, na Alemanha a gente estava no momento do culto, e aí o irmão disse, olha, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, fiquem em pé. Aí eu fiquei em pé lá. E aí ele disse o seguinte, o pessoal do ministério, o pessoal que tem crachá, que são autorizados a orarem, orem para essas pessoas que estão em pé. E veio alguém por trás de mim, que não tinha acesso no banco onde estava, e colocou a mão nas minhas costas. E começou a orar em línguas. Depois ele entregou uma palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento tem tudo a ver com esse projeto. O Werner estava comigo. O Werner falou o seguinte, Pio, se ele te conhecesse, eu ia dizer que era tramóia. Porque ele disse tudo, Pio. É impossível uma coisa dessa. E Deus usando aquele irmão que eu nem vi o rosto dele, dizendo desse ministério que é como uma locomotiva forte, aguerrida, intrépida, e que está avançando, e que vai avançar, e que vai trazer um impacto inimaginável nessa nação e em outras nações da terra. Ele revelou mais um pedacinho. Eu digo, Senhor, eu não sei pilotar esse negócio. Ele, eu piloto. Amados, o que nós temos experimentado aqui é bastante, é muito. Temos testemunhos, grupos familiares e grupos familiares. Hoje estamos precisando de líderes de grupos familiares. Estamos precisando, porque o número de pessoas que está chegando já começa a alcançar a falta de líderes. Aquele que está arando já está alcançando aquele que está lançando semente. O que lança semente está alcançando o que está colhendo. O que está colhendo já alcança. Percebe aquele texto? Nós temos vivido isso aqui, glória a Deus por isso. Mas ainda não é tudo. Ainda tem mais. Ainda vamos experimentar mais da presença de Deus, mais da glória de Deus, mais do poder de Deus, mais da unção de Deus. Ainda nós vamos ver crianças profetizando, crianças impondo as mãos e curando enfermos. Ainda vamos ver pessoas que todo mundo dizia, esse é um zero à esquerda, esse não dá nada, sendo usado por Deus de uma forma inimaginável. Pessoas acanhadas, tímidas, sendo usada poderosamente por Deus, com muita ousadia, com muita intrepidez. Eu sempre digo isso, a Rose diz, acho que eu não acredito. Eu era uma pessoa que tinha uma timidez quase que mórbida. Se eu tivesse que vir à frente falar alguma coisa num grupo de 2 pessoas, eu não iria. Para mim já era 4, porque eu já vi a sombra das 2. Eu não iria para frente. Se eu tivesse que pegar o microfone, não.
Não tinha como falar na frente de ninguém. Eu começava a suar a mão, eu tinha diarreia, eu tinha tudo. Coisa horrível. A Rose diz, acho que isso não é verdade. Mas é verdade. E Deus, gago, ela me lembrou, era gago. Gaguejava. Mas, na frente do espelho eu falava bem, normal. Chegava uma pessoa, eu não tinha como falar. Mas vocês estão vendo aqui um milagre de Deus. Vocês estão vendo que as impossibilidades aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. É assim. Deus quer usar a sua vida, Deus quer tocar na sua vida, Deus quer ministrar o seu coração, Deus quer levantar você com graça, com autoridade, com poder. Deus quer fazer isso. O que nós temos experimentado ainda é apenas um capítulo, é parte do todo de Deus. Nós não alcançamos tudo ainda. Está vindo, amados, está vindo uma grande chuva. O rio ele vai se alargar. As suas correntes serão fortes e poderosas. E essa palavra é para você. Sabe por que Deus não revelou todo o projeto dele a respeito da sua vida? Sabe por que Deus não mostrou tudo acerca do seu chamado? Porque Ele quer proteger você da insegurança e das fobias. Ele não revelou tudo porque Ele está protegendo você de que você seja orgulhoso e soberbo. Ele não revelou tudo porque Ele quer gerar em você dependência dEle. Porque Ele quer trabalhar em você até você ter um caráter de servo, de ministro, de obreiro, de executor da obra dele. Deus está realizando entre nós uma obra tal, e eu e você somos convidados para executar esta obra. E é tempo de discernirmos o tempo de Deus, porque o tempo de Deus chegou, o tempo de Deus é agora. Amém?